No vídeo de hoje eu quero falar sobre 6 lições da vida que eu me permiti aprender para viver melhor. A primeira lição é não ser autorreferente, se achar sabe tudo. Muitas das vezes a gente erra por achar que a gente sabe tudo, né? Às vezes isso atrapalha a gente a aprender as coisas simples da vida, né? A gente aprender a ouvir. Às vezes eu sou uma pessoa que falo muito. Sempre fui assim, faz parte do meu temperamento. Não é à toa que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. A gente precisa aprender a ouvir mais e a falar menos. Eu confesso que eu sempre tive essa dificuldade. Eu não por maldade, não por me achar sabe tudo não, mas assim, eu sempre quis as coisas do meu jeito, né? Então assim, a gente... Mesmo acho que inconscientemente a gente acha que sabe tudo. E aí a gente acaba se atropelando e impedindo, né, o aprendizado em diversas áreas da nossa vida, em diversas situações da nossa vida, né? Que quando a gente fala muito e tem dificuldade de ouvir, a gente vai acabar aprendendo menos. E quando a gente ouve mais, a gente tem mais facilidade de aprender. Então, assim, não ser autorreferente, né? Não achar que você sabe tudo, que você já tem resposta para tudo. Ah, olha, eu quero te falar para ler esse livro porque eu acho que ia ser legal, né? Sobre... tô dando um exemplo, né? A pessoa, às vezes, um amigo, um conhecido tá conversando com você e fala: não, lê esse livro que ele fala sobre esse tema que você falou que gostaria de saber. E você fala: ah, mas isso aí eu já sei. A pessoa nem leu o livro, ela nem se deu a oportunidade de pegar aquilo, abrir, tentar ler, para ver o que aquilo tem para oferecer para ela. Ela simplesmente acha que já sabe tudo que está naquele conteúdo. E não é bem assim. A gente está sempre, o ser humano, né, de uma forma geral, a gente sempre pode aprender. A gente precisa estar sempre em constante aprendizado, mas a gente precisa se permitir isso. Então, não ser autorreferente, né? Falar menos e ouvir mais é uma das lições que eu aprendi com a vida. A segunda lição é que o amadurecimento não tem nada a ver com a idade. A gente às vezes convive, conversa, né? Se relaciona com pessoas bem jovens que tem maturidade o suficiente para lidar com as questões da vida, com as dificuldades, para tomar decisões. E às vezes a gente se relaciona com pessoas que já tem uma certa idade, uma idade mais avançada, que a gente acaba esperando que essas pessoas sejam mais maduras, né? Tenham maturidade para resolver, para viver aquelas pessoas que a gente espera ter mais maturidade, até por causa da idade mais avançada. Não tem. Então, assim, a maturidade, ela não tem nada a ver com a idade. Então, a gente pode sim buscar, né, e alcançar o amadurecimento, a maturidade. E como que a gente pode fazer isso? Através da próxima lição, que é a reflexão e o autoconhecimento. A terceira lição é a reflexão e o autoconhecimento. Como eu acabei de falar para vocês, isso vai ajudar bastante a gente a alcançar a maturidade. Porque quando a gente tira um tempo, né, para refletir nas nossas atitudes, né, nas coisas que a gente faz, que a gente pensa, a forma da gente agir, né, ou com a gente mesmo ou com outras pessoas, isso muda tudo. Quando você reconhece, quando você se conhece, reconhece os seus erros, aquilo que você fez que não foi legal, então que você não quer mais ter essa atitude, porque você reconhece que foi um erro, não foi legal fazer aquilo, ou quando você também reconhece que você poderia ter feito melhor e você não fez. Por quê? Né? Quando a gente faz as coisas com excelência, torna tudo melhor, mais fácil, mais agradável. Então é muito importante a gente estar em busca aí do autoconhecimento. Existem várias formas da gente buscar o autoconhecimento, livros que podem ajudar a gente a aprender mais sobre esse assunto para que a gente viva melhor e conviva melhor com outras pessoas. A quarta lição é a gente não se basear no que os outros pensam ou falam a nosso respeito, ou naquilo que a gente pensa que as pessoas estão falando ou pensando a nosso respeito.
Porque às vezes as pessoas nem estão falando e pensando nada a nosso respeito, mas a gente fica encucado e a gente acaba se incomodando ou se baseando na opinião dos outros. E isso não é legal, porque às vezes você deixa de fazer algo, até que seria uma atitude boa, porque você está preocupado com o que as pessoas estão pensando. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, assim. No último vídeo eu abri meu coração, né? Falei sobre relacionamentos, sobre algumas coisas que eu já vivi, que eu aprendi, e às vezes eu mesma me fiquei pensando, mas o que os outros vão pensar, né? Eu não sou referência, né, para falar sobre relacionamento, me casei 2 vezes, me separei 2 vezes, mas tudo que eu falei foi o que eu sinto e o que eu aprendi com os meus erros, com meus acertos. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer, às vezes a gente deixa de fazer algo bom ou de passar uma experiência da nossa vida, né, para alguém que de repente a gente nem imagina quanto a gente pode ajudar aquela pessoa e porque a gente se sente inseguro, porque a gente não se acha referência para falar naquele assunto. Mas quando a gente está fazendo de coração aberto, com a intenção de ajudar para que as pessoas não cometam o mesmo erro que a gente cometeu, eu acho que vale a pena. Então, vale a pena a gente falar sem se preocupar com a opinião dos outros. A quinta lição que eu aprendi é que a gente não deve se comparar com os outros. Agora com rede social, né, muito em alta, né, tudo é internet, tudo é rede social, as pessoas acabam, né, mostrando só o lado bonito da vida, né, da sua realidade, mas ninguém mostra lá a sua dificuldade, o seu defeito. As pessoas costumam não expor isso, então as pessoas acabam olhando para a vida do outro, né, aquela frase que a gente ouve tanto, que a grama do vizinho sempre, parece que tá sempre mais verde, né, mais bonita do que a nossa. E na verdade não é bem assim. Se a gente viver nesse mundo de comparação, a gente vai acabar se frustrando, né? Porque a gente vai achar sempre que a vida do outro é melhor, que tudo na vida do outro tá melhor do que na nossa vida. Mas não é isso, né? A realidade, o dia a dia, só quem sabe é você, né? Da sua vida. E é aquela pessoa lá que posta só coisa bonita, às vezes nem é aquilo tudo. Infelizmente, na maioria das vezes não é aquilo tudo. Então é por isso que a gente não deve se comparar com as outras pessoas. A última lição tem muito a ver com o que eu já fui no passado. Há um tempo atrás eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Eu nem tinha motivos assim para reclamar, mas eu tinha dificuldade em ser grata, né? Em ver o lado bom da vida, o lado bom das coisas. É o que eu disse aqui num vídeo que eu tenho aqui no canal sobre que minha vida se tornou melhor após o câncer. E é verdade, porque a doença, as dificuldades dessa doença, desses 10 anos de tratamento, me fizeram refletir e mudar muita coisa na minha vida, né? Eu aprendi a ser mais grata a Deus, mais grata às pessoas, né? Porque a gente reclama muito, né? Se tá sol, ai, que sol horrível, que calor horrível para ir trabalhar. Ai, se tá chovendo, ai, horrível para sair de casa para ir trabalhar. Se tá sol, tá ruim, se tá chovendo, tá ruim, né? A gente tá sempre reclamando. Então, assim, eu aprendi que a gente não deve reclamar, né? Eu acho que de tudo que eu falei aqui, de todas as lições que eu aprendi, né? Que eu me permiti aprender com a vida, essa foi uma que me ajudou, melhorou muito a minha vida, porque quando a gente reclama de tudo, a gente se torna uma companhia desagradável, a gente torna o ambiente que a gente vive desagradável, né? Ninguém quer estar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo de tudo. É tão bom conviver com pessoas, né, que mesmo vivendo momentos difíceis, ela consegue passar por aquilo ali de uma forma mais leve, não tornar aquele ambiente, aquele momento tão pesado como ele já realmente é, né? Conseguir ter aquela consciência de que se você ficar reclamando, tá passando por um momento difícil, você fica se queixando, reclamando, você vai tornar aquele momento mais pesado, mais difícil de enfrentar. E quando você olha para aquele momento e fala, meu Deus, tá difícil, eu não tô conseguindo, eu acho que eu não vou conseguir, mas que você fala, meu Deus, me dá força para passar por isso, para poder aprender algo dentro dessa situação difícil, a vida vai fluir melhor. Então, assim, durante muito tempo eu reclamei muito de tudo e da vida, e eu vejo assim quanta coisa eu perdi, quantos momentos poderiam ter sido mais agradáveis na minha vida e não foram porque eu só sabia reclamar. Então eu acho que isso é uma das lições que assim mais mudaram, assim, uma das atitudes que eu tomei, que eu me permiti aprender e que mais mudaram a minha vida atualmente, né? Que durante esses 10 anos aí de tratamento eu fui, né, me permitindo aprender essas lições, e essa foi uma das mais importantes para mim.
Hoje eu tenho uma outra visão da vida, né? Eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? Após tudo isso que eu vivi, eu tenho uma outra visão da vida. Antigamente eu achava que as pessoas não... Achava que era impossível uma pessoa que cometeu erros, né? Uma pessoa que vivia uma vida de uma forma errada, ela se tornar uma pessoa melhor e mudar, né? A gente pensa assim, vai morrer assim, não tem jeito não. E às vezes a gente pensa isso até sobre a gente mesmo. A gente pensa assim, não tem jeito mais, né? Já tô com a idade avançada, já tô velha para essas coisas, né? Não vou, tô velha para fazer uma faculdade, tô velha para voltar a estudar, tô velha para realizar esse sonho. E não, na verdade, não existe tempo nem idade para você se propor algo melhor, para você se proporcionar algo melhor, para você ser melhor. Não existe isso. A partir do momento que você tem disposição, vontade de mudar, tudo pode ser melhor. Você pode sim voltar a estudar, você pode sim realizar um sonho, um projeto, algo que de repente já estava esquecido, guardadinho lá, né, na caixinha lá das lembranças. E você pode sim, a gente pode sim realizar nossos sonhos, independente da idade, e nos tornar pessoas melhores. Mas o que a gente precisa é que a gente esteja com o nosso coração aberto e disposto a mudar, a aprender, a pôr em prática aquilo que a gente aprende. Às vezes a gente lê um livro, tira tantas lições, mas a gente não põe em prática. Então fechou aquele livro, guardou na gaveta, não mudou nada na sua vida. Mas quando você leu aquele livro, né, você pegou aquelas lições e botou em prática na sua vida, isso vai fazer toda a diferença. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.